Taesa é uma das ações mais queridas da Bolsa de Valores, TAE11, famosa pelos bons dividendos e uma das ações mais seguras também da Bolsa de Valores. Mas será que ainda vale a pena investir nas ações da empresa? As cotações da Taesa vêm caindo nos últimos meses, assim como ações de outras empresas também, principalmente empresas que distribuem grande parte do seu lucro na forma de dividendos. Será que esses altos dividendos da Taesa ali de 11, 12, 13% devem continuar de forma recorrente nos próximos anos, de forma sustentável? E aí, será que é hora de vender as ações da empresa, de repente buscar oportunidades em outros segmentos, em outras ações dentro do próprio setor elétrico? Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje, meus queridos amigos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Nossa Senhora do Buy and Hold, que abençoe a carteira de vocês. E antes de a gente partir para o vídeo aqui, já deixa o seu like, que ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas. E avalie também a possibilidade de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sino das notificações para acompanhar os vídeos praticamente diários, se você gosta desse tipo de conteúdo, é claro. A gente não bateu a meta dos 15 mil inscritos em setembro, para rolar o quadro com a carteira do canal aqui, bateu na trave e agora com vocês aí a gente precisa de uma nova meta para outubro, porque esse quadro precisa sair logo, hein? Vocês pedem bastante, então ajudem aí deixando o like, compartilhando, comentando ali, compartilhando o conteúdo com outras pessoas. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, não encare dessa forma, não é essa a ideia aqui do canal. Eu procuro passar conteúdo, informação de qualidade junto com a minha opinião sobre diversos temas relacionados ao mundo dos investimentos. Mas e aí? Taesa, vale a pena? O que aconteceu? O que vai acontecer com os dividendos da empresa? Comprar ou vender? A gente vai falar sobre isso agora. A Taesa é uma empresa muito querida por muitos investidores, muita gente gosta dela, inclusive eu tenho um histórico de resultados muito bom, previsibilidade de receitas e vem pagando muitos dividendos nos últimos anos, nos últimos trimestres. Por isso, muita gente gosta da empresa e fica na dúvida se ainda vale a pena investir. Por que as cotações estão caindo, esse tipo de coisa? Desde a máxima as ações já caem mais de 15%. Então muita gente se pergunta se a empresa vai continuar pagando esses dividendos. Enfim, primeiramente o que a gente precisa fazer é avaliar os resultados da empresa, verificar quais foram as causas desses resultados e se esses resultados e, consequentemente, os dividendos são sustentáveis, a ponto de valer a pena comprar ações da empresa e, principalmente, até que preço se fazer isso. Recentemente eu fiz um vídeo sobre as ações da Taesa aqui no canal. Em abril eu gravei outro vídeo interessante mostrando como avaliar o preço justo de empresas desse tipo, usando justamente a Taesa como exemplo. A gente precisa analisar o histórico de pagamento de dividendos dela, os resultados da empresa, os investimentos que ela vem fazendo e como a empresa deve seguir investindo também e também o endividamento da Taesa. São 3 pontos importantes na análise de sustentabilidade desses resultados e desses dividendos. O lucro e a geração de caixa da empresa nos últimos resultados foram impactados positivamente por eventos não recorrentes. Reajustes inflacionários, principalmente, fizeram com que os resultados da empresa inflassem bastante. A gente precisa olhar isso. Eu vou tentar explicar rapidamente, de forma resumida, para ficar fácil de vocês entenderem, mas, por exemplo, o lucro líquido do segundo trimestre foi de 50% maior do que o registrado no mesmo período de 2020, devido principalmente a maiores índices macroeconômicos registrados entre os períodos comparados, principalmente a gente está falando aqui de IGPM. Grande parte desse aumento foi causado por reajustes inflacionários. As concessões ajustadas pelo IGPM sofreram um reajuste inflacionário de 37% e as concessões ajustadas pelo IPCA sofreram um reajuste inflacionário de 0,6%, perdão. Dessa forma, mesmo com a redução de 50% da RAP, da receita de algumas concessões, eu me refiro a alguns contratos de concessão de transmissão licitados entre 99 e 2006 que prevêem a redução de 50% da receita a partir do 16º ano de operação comercial das instalações. Mesmo com essa redução, a RAP das 39 concessionárias do grupo foi 21% maior que a RAP do ciclo anterior. Isso não vai durar para sempre, IGPM e IPCA tendem a se normalizar, já estamos vendo isso começar a acontecer no IGPM, mas isso não quer dizer que a empresa não seja uma boa empresa, que seja uma empresa ruim, não é nada disso. Os dividendos não recorrentes são sempre bem-vindos, obviamente, principalmente se a empresa está mantendo os seus fundamentos e continua com boas perspectivas de longo prazo. Todo mundo gosta de dividendos e eu, como acionista da empresa, claro que fiquei muito feliz em receber esses dividendos, mas a gente precisa ter noção de que são dividendos não recorrentes.
Quer dizer apenas que esses resultados, bem acima da média, não devem se repetir nos próximos trimestres, entenderam? A relação de dívida líquida sobre EBITDA da Taesa ficou em 4,6 no segundo tri, acima do registrado no primeiro trimestre do ano anterior e também do primeiro tri de 2021. Então, ao mesmo tempo em que a empresa é beneficiada pelo avanço dos índices de inflação na receita, ela recebe impacto negativo na dívida, entendeu? Isso é muito fácil de entender, né? A companhia toma recursos para financiar projetos, né, que ela tem em construção e por isso sofre impactos no resultado financeiro e na alavancagem, enquanto esses projetos ainda não geram caixa efetivamente. Então, os índices inflacionários, eles pesam dos dois lados, mas aqui, né, nesse período especificamente, pesando muito mais na receita, beneficiando os resultados da empresa. Mas mesmo sendo uma alavancagem alta, isso nem me preocupa tanto, tá? O perfil do endividamento da Taesa, ele é bastante seguro, previsível, assim, o prazo é longo e o custo relativamente baixo, mas para baixar essa alavancagem, a empresa tende a tirar o pé nos investimentos ou reduzir um pouco a distribuição dos dividendos. Ou seja, mesmo com esse dividend yield alto em 2020, que deve seguir alto em 2021, isso tende a diminuir em 2022. Se você observar hoje o dividend yield da empresa está em 12,6%, isso considerando dividendos passados, tá? E tanto o lucro líquido quanto os proventos só em 2020 foram muito superiores à média dos anos anteriores. Lucro líquido e proventos em 2020 mais que o dobro de 2019. Em 2021 eles seguem bem altos, mas por conta de alguns fatores isso não deve se repetir em 2022. Muita gente não sabe, mas esse dividend yield que você encontra nos sites gratuitos é baseado nos dividendos dos últimos 12 meses, dividendos passados. Só que o dividendo dos últimos 12 meses você não vai receber mais. Você vai receber os dividendos provenientes dos resultados da empresa nos próximos 12 meses e que podem não ser os mesmos, né? Podem ser maiores ou menores esses dividendos e aí que muita gente se surpreende com dividendos menores e também acaba deixando algumas ações de lado só pelo fato de o indicador de dividend yield atual estar menor que o de outras empresas. Outro caso que cabe aqui para exemplificar é a própria Copel, que teve resultados não recorrentes recentemente que fizeram os dividendos aumentarem bastante. Na contramão, você tem empresas que pagaram poucos dividendos por conta de alguns fatores também, mas que podem pagar bons dividendos no futuro se compradas pelo preço atual. Então, poderia citar aqui Banco do Brasil, Alupar, Energias do Brasil e outras empresas. Claro que não se trata de recomendação, obviamente, mas se a gente for olhar apenas para o indicador dividend yield na hora de analisar, nunca vamos enxergar oportunidades desse tipo. O fato da Taesa ser uma empresa mais sólida e previsível, ou seja, uma empresa que tem uma previsibilidade de receitas muito grande, é um fator que traz mais segurança para a empresa, claro, mas também traz mais facilidade na hora de se avaliar esse tipo de coisa. Por isso que quando as ações bateram 40, 42 reais, eu afirmei aqui em um vídeo anterior que para mim o custo de oportunidade estava alto demais e eu preferia aportar em outras ações naquele momento. E ainda penso dessa forma, inclusive, pelo preço atual, a Taesa ainda deve pagar bons dividendos em 2021, mas a tendência, como eu disse, é de dividendos menores em 2022. Além dos não recorrentes, tem o fato de a empresa estar enfrentando dificuldades para arrematar lotes no segmento de transmissão a preços atrativos. Tá claro que o vencimento das concessões atuais é longo, ainda tem muito chão pela frente, ela deve seguir pagando bons dividendos sim, é uma boa empresa. Eu não espero esses 3 a 4 reais por ação que muitos talvez acreditem, mas é claro que a Taesa vai continuar pagando bons dividendos. Mais uma vez eu repito, não se trata de uma empresa ruim, muito pelo contrário, eu gosto muito da Taesa, também não significa que não vale a pena, mas nesse tipo de empresa, principalmente, tudo é uma questão de preço. Na minha opinião, obviamente, que você tem todo o direito de discordar. A Taesa vem investindo em 6 projetos ali em andamento, com um investimento total de 4,8 bilhões, alguns investimentos em parceria com outras empresas, é claro, tá? Mas considerando apenas a participação da Taesa nessas concessões, o investimento é de 3,2 bilhões aproximadamente, com uma RAP proporcional de 613 milhões. A companhia mantém o seu foco na entrega desses projetos. É importante destacar que a Taesa já realizou um total de 3,1 bilhões em investimentos em projetos Greenfield, 2,1 bi ali somente entre 2020 e 2021, mesmo diante de um cenário difícil da pandemia, o compromisso deles nos empreendimentos e na geração de valor se mantém. Esses projetos vão aumentar a geração de caixa da empresa, que deve desalavancar nos próximos anos e reduzir um pouco esse endividamento. Nos 6 primeiros meses do ano, eles já investiram quase 600 milhões ali contra 706 milhões investidos no mesmo período de 2020. A redução ali se deve aos menores investimentos em alguns projetos, principalmente em estágio mais avançado, que vai reduzindo ali o nível de investimento. Eles pretendem seguir investindo muito nos próximos 10 anos, então, na minha opinião, a Taesa segue sendo uma boa empresa, uma ótima empresa no longo prazo. Claro que eu não vou vender minhas ações, até porque o foco é no crescimento de patrimônio no longo prazo, mas no momento eu vejo outras opções, até dentro do próprio setor
mais interessante. Nós, como pequenos investidores, com foco no longo prazo, com um longo horizonte de investimentos pela frente, a gente tem a possibilidade de conseguir definir a melhor opção para se investir o nosso dinheiro no momento de acordo com os nossos objetivos e com a nossa própria carteira. Tanto ações quanto fundos imobiliários, eu estou falando. Claro que eu não estou falando aqui de mudar a estratégia e ficar rodando, girando a carteira o tempo inteiro, não tem nada a ver. Isso é justamente o oposto do que eu defendo, esse giro de carteira, mas principalmente o que fazer com os nossos aportes novos e onde reinvestir os rendimentos, os dividendos, faz muita diferença isso daí. A depender do momento, um ou outro ativo pode fazer mais sentido e outros nem tanto, mesmo que no longo prazo ambos sejam ótimas opções. É isso que eu procuro fazer sempre, investir nas melhores oportunidades, sem sair da estratégia, sem vender, sem ficar girando a carteira. A Taesa pagou praticamente 100% dos lucros na forma de dividendos nos últimos anos, um payout lá na casa de 100%, quase com a tributação dos dividendos se concretizando. De fato, as ações tendem a sofrer também, mas isso já deve estar, de certa forma, precificado. Existem algumas formas da empresa remunerar o acionista sem que ele sinta também obrigatoriamente o peso desses impostos, bonificação, recompra de ações, são alguns meios. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha visão da Taesa, que segue sendo uma empresa sólida, segura, boa pagadora de dividendos e como qualquer outra empresa na minha carteira, eu analiso muitos fatores, entre eles o preço. Caso as ações permaneçam caindo a ponto do custo de oportunidade voltar a fazer sentido para mim, eu aporto nela com certeza, mas nesse momento existem outras opções como Energias do Brasil, Alupar, que para mim estão mais interessantes, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é somente a minha opinião pessoal. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai, tamo junto!